Olá amigos da Sublimação, este é mais um vídeo da série Perguntas e Respostas da Fortuna Informática. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre tinta sublimática. Antes de conversar sobre a tinta, eu vou contar um pouco da história da tinta sublimática que a gente conhece hoje. Tá? Há pouco tempo atrás, a tinta sublimática só era usada na fabricação de camisas. Então não existia impressoras que imprimiam com tinta sublimática. Como era feita essa personalização das camisas? Era feita no processo de serigrafia, assim como é feito hoje. Você queria estampar uma camisa, você faria 4 telas, uma de cada cor, e aí aplicaria como é aplicado hoje a serigrafia. Com a diferença de que você jogaria o calor nesse tecido de poliéster, e aí o tecido ficaria tingido e não largaria jamais. Tá? Uma empresa chamada Sunrise, ela desenvolveu a tinta que a gente conhece hoje, que é a tinta sublimática digital. Tinta essa que você consegue colocar numa impressora de pequeno ou grande formato e imprimir suas imagens com resolução Full HD. Tá? Essa empresa, ela patenteou essa invenção. Tá? Até então não existia e ela veio com essa tinta e patenteou essa invenção. Então a tinta sublimática, como a gente conhece ela hoje, ela é uma patente, uma invenção que é protegida por uma patente que ainda está em vigor. Tá? A Sunrise, ela não só patenteou a tinta digital, como também patenteou as impressoras de pequeno porte com tinta sublimática. Tá? Então, por isso que hoje você não encontra no mercado, por exemplo, uma Epson sublimática no formato A3 ou no formato A4 de fábrica. Não tem. Tá? A Epson tem tecnologia para fabricar esse tipo de equipamento, porém ela é impossibilitada, uma vez que o dono da patente não permite que você comercialize esse tipo de equipamento. Tá? Então por isso que no Brasil hoje você não encontra nenhuma impressora com tinta sublimática de fábrica, impressoras essas, lembrando, de pequeno porte. Impressoras de grande porte não estão protegidas por essa patente, então você tem vários fabricantes que fabricam impressoras de grande porte, plotter de 2 metros, 1,80 m, 1,30 m, são impressoras de grande formato, tá? Então você tem Epson, você tem Holland, Mimax, você tem uma série de fabricantes que vendem esse equipamento já com a tinta original sublimática. As impressoras de pequeno formato hoje são meras adaptações. Então você pega impressoras Epson, que são originalmente comercializadas com tinta corante, e você, em vez de colocar tinta original, você coloca tinta sublimática. Tá? Por quê? Porque com a patente, como está em vigor, a Epson não pode comercializar um equipamento que seja vendido já com a tinta sublimática de fábrica, tá ok? Hoje no mercado, a Sunrise, ela autoriza 10 empresas a fabricarem a tinta sublimática, ok? Então essas 10 empresas são empresas que possuem a autorização do dono da patente para fabricar a tinta sublimática. Essas 10 empresas, elas seguem um critério de qualidade muito alto, tá? Um controle de qualidade elevadíssimo em termos de confiabilidade de cor, nível de filtragem, controle de produção. Então, por exemplo, uma Inktec, que é a tinta que a Fortuna comercializa, você compra ela hoje, daqui a 2 anos, se você comprar, você vai ver que a tinta é a mesma. Não tem alteração na cor, não tem divergência na tonalidade, você não tem uma mudança na tinta ao longo do tempo. Por quê? Porque existe uma uniformidade na fabricação, na qual é feito um lote, essa linha de fabricação ela é totalmente zerada, ela é limpa. Isso é o que encarece também um pouco a tinta homologada. E aí, em seguida, esse novo lote é fabricado. Tá? Então, tintas piratas são qualquer tinta que você encontre no mercado, qualquer marca, que não sejam fabricadas por uma das 10 ou pela dona da patente. Ok? Então, no Brasil hoje, você vai encontrar dessas 10, muito facilmente 2 marcas. Tá? A Inktec e a JTEC são as mais difundidas. Tá?
Entre essas duas, a mais comercializada seria a Inktek. Tá? A Fortúria, ela trabalha com Inktek. Tá? Então, vamos lá. Como é uma tinta muito procurada, muito famosa pela sua qualidade, existe um problema grave nisso, que é a pirataria. Então, tem muita gente comercializando tinta que se diz Inktek, entretanto não é Inktek. Tá? Inktek você tem 2 distribuidores master e tem uma infinidade de revendedores. Tá? Esses revendedores, se ele compra a tinta original, ele vai comprar obrigatoriamente desses 2 importadores master. Tá? Fortúria só trabalha com tinta original. A gente só compra dos revendedores master da Inktek aqui no Brasil, que são os importadores. Tá? Então, quando você for comprar uma tinta, é muito comum, qual a tinta boa? Uma tinta boa é uma fabricada por essas 10 empresas. Ok? Uma das 10 você pode comprar de olhos fechados. Por quê? Porque ela segue um critério de qualidade muito rígido. Tá? Uma forma muito fácil de você identificar se a tinta ela é original ou não, se ela é homologada ou não, é o preço. Tá? Tinta muito barata, ligue o sinal amarelo e o sinal vermelho. Por quê? Porque lembrando que a tinta homologada, ela paga royalties ao dono da patente. Então, tintas homologadas, tintas que sejam autorizadas à fabricação pelo dono da patente, tem um custo um pouco maior daquele fabricante que não paga royalties porque ele está pirateando a tinta. Tá? Então, quando você for comercializar, fique muito atento em tintas muito baratas. Corra desse tipo de tinta, que é o barato que sai caro. Você compra tinta muito barata achando que está fazendo um excelente negócio, coloca no equipamento, começa a dar alteração na cor, começa a dar entupimento, e aí aqueles 10, 15 reais que você economizou na garrafinha de 100 ml, você vai perder 10, 15 vezes aquele valor na sua impressora fazendo manutenção na cabeça, ok? Tendo o equipamento parado porque está entupido. Então, sempre que você for adquirir a tinta, procure tinta que tenha um preço não muito baixo, tá? Porque esse é o primeiro sinal de uma tinta de baixa qualidade. E procure revendedores que você confia. Tá? Empresas que já têm um tempo de mercado, que tem um ponto estabelecido, que te dá uma segurança na hora da aquisição dessa tinta. Ok? A Fortúria só trabalha com Inktek original. Tá? A gente comercializa ela em garrafinhas de 100 ml ou 1 litro. A garrafinha de 100 ml a gente fraciona, porque a Inktek não vende tinta com garrafinhas de 100. Então, a embalagem mínima é a embalagem de 1 litro. Então, caso você queira comprar 1 litro de tinta, a gente vai te entregar esse litro na embalagem original lacrada, com selo de rastreabilidade. Então, explicado um pouco da história da tinta sublimática, você entende hoje porque a gente não tem no mercado uma impressora sublimática original de fábrica em pequeno formato. Ok? Sempre que for comprar, fique atento onde você está comprando tinta para você ter uma qualidade na impressão. Contado um pouquinho dessa historinha, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre a tinta sublimática, ok? Primeira delas é a validade da tinta. Falando em Inktek, que é a tinta que a Fortúria comercializa, ela tem validade de 2 anos. Tá? Então, após fabricado, você vai ter 2 anos de validade dessa tinta. Tá? Qual a forma correta de você armazenar essa tinta? Sempre abrigada da luz, tá? Nunca exposta ao sol, sempre, se possível, dentro do armário, dentro de uma estante, abrigada da luz e do calor. Tá? Por quê? Porque é uma tinta que ela não se dá muito bem com a luminosidade muito forte, raios UV, ela vai queimando os pigmentos com o tempo. Então, sempre que você for armazenar essa tinta, armazena ela longe do sol, longe da luz solar, ou locais muito iluminados. Sempre guarda numa estante, no armário, protegida da luz. Uma pergunta muito comum é o seguinte: estou utilizando uma tinta e não estou me dando muito bem com ela. Aí resolvi, por exemplo, ligar para a Fortúria e comprar a tinta da Fortúria. Qual o procedimento correto para abastecer essa minha impressora? Tá? Vamos lá.
Isso é muito comum acontecer. O cara está utilizando uma tinta, está dando problema na impressão, a cor não está legal, está causando entupimento. E aí ele identifica que o problema é a tinta e ele, para resolver, tem que trocar de fornecedor, trocar de tinta. Tá? Comprou tinta na Fortúria. Qual é o procedimento a ser feito? É você, primeiramente, descartar essa tinta que está na impressora, que é a tinta que está dando problema. Você descarta ela completamente, tá? Seca o reservatório. Secou, você vai ver que vai ficar resíduos dessa tinta no reservatório, na mangueira, no cartucho. Então o que é que você vai fazer? Você tem que fazer uma limpeza, tá? Do cartucho, da mangueira e do reservatório. Tá? Com água, não. Você vai fazer com solução de limpeza. Tá? Também não use Veja de forma alguma. O Veja, a longo prazo, ele pode danificar a tua cabeça. Tá? A água, a mesma coisa. Aí você pergunta, mas Alan, a água? A água, ela contém sais minerais, tá? Contém cloro. Então, isso, com o tempo, danifica a tua cabeça de impressão. Tá? Então, não use água, não use Veja, use solução de limpeza. Onde eu encontro solução de limpeza? Vou estar colocando aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir a solução de limpeza. Tá? Para cada reservatório, você usa aproximadamente 50 ml. Então, se eu tenho uma impressora de 4 cores e quero descartar as 4 tintas, eu vou ter que adquirir 200 ml de solução de limpeza. Você vai colocar entre 20 e 25 ml no reservatório, você vai chacoalhar, dar uma limpada e tentar fazer com que os pigmentos se desprendam das paredes tanto do cartucho como da mangueira, como do reservatório. Descarta essa primeira colocada de fluido e coloca o restante, que é para dar uma limpada geral. Limpou, você vai aguardar essa impressora secar, tá? No caso da impressora não, desculpe. O reservatório, a mangueira e o cartucho secar para poder colocar essa tinta nova. Então eu só coloco a nova tinta depois que eu seco o reservatório e lavo o sistema por completo, tá? Não resolve você limpar só o reservatório. Se você não limpa também a mangueira e não limpa também o cartucho, você está fazendo uma limpeza pela metade. Então está ficando resíduos que vão ser misturados com a nova tinta e essa tua nova tinta, que pode ter qualidade ou não, né? Você comprou na Fortúria, vai ter. Então essa tinta que você comprou de qualidade, colocando ela nesse reservatório sujo ou nessa mangueira suja, nesse cartucho sujo com tinta antiga, você está contaminando a nova tinta, então o que tinha de qualidade na tinta se perde. Tá? Outra questão em relação a isso, minha impressora tem um book de fábrica, como eu faço? Tá? Eu não recomendo que uma pessoa sem experiência desmonte a máquina, porque é necessário desmontar a máquina, já que o book ele não é instalado, ele já vem de fábrica, ele faz parte do corpo da máquina. Você vai ter que desmontar esse equipamento para poder retirar o reservatório, retirar a mangueira e retirar o cartucho. Tá? Então, esse procedimento não é simples. Eu recomendo que você leve o equipamento para um técnico que saiba fazer isso para você não correr o risco de danificar o equipamento ao tentar fazer isso em casa. Outra dúvida muito comum. Alan, eu quero personalizar copos long drink, copos de acrílico. Eu consigo personalizar utilizando tinta sublimática? Infelizmente não, tá? Copo de acrílico de verdade e copos long drink também de acrílico de verdade, você não consegue sublimar. Por quê? Porque o acrílico ele não suporta a temperatura de 200 graus, que é a temperatura necessária para a tinta impregnar no produto, tá? Então, copos de long drink, copos de acrílico no geral, long drinks de acrílico no geral, você personaliza através do processo de transfer laser. Então, é uma impressora diferente. Em vez de usar tinta, ela usa pó, tá? Ela usa toner. E o papel também não é o mesmo papel que você vai fazer a caneca de porcelana. É um papel transfer laser, é um papel específico para você personalizar. Falando assim a grosso modo, de modo bem grosseiro, na sublimação eu meio que carimbo o produto, eu estou aquecendo a tinta, ela evapora e impregna. O que fica no produto é apenas a tinta. Então, temperatura necessária para fazer isso, 200 graus, para a tinta evaporar e impregnar. Numa caneca de acrílico, se eu fizer isso, a caneca derrete, porque ela não consegue suportar a temperatura. Então, eu utilizo o papel transfer,
que a grosso modo falando é um papel na qual eu imprimi e vou adesivar ele na caneca, tá? Então, nesse processo, como eu estou só adesivando, eu estou termocolando esse papel, a temperatura é muito baixa e o tempo também de aplicação é muito baixo. Uma caneca você vai aplicar de porcelana, por exemplo, 200 graus, 3 minutos com a tinta sublimática. Numa caneca de acrílico com papel transfer laser, você vai aplicar 10, 15 segundos, 150 graus, 180 graus, dependendo do papel que você está utilizando, tá? Então a diferença é bem gritante. No primeiro caso, na sublimação, eu estou carimbando, né, o produto, e no transfer estou adesivando o produto, beleza?